Olá, aqui estamos para mais uma reflexão sobre algo da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você nessa oportunidade um episódio, uma situação que ocorreu com o Senhor Jesus, nosso santo e amado Salvador, quando ele estava cumprindo seu ministério aqui na face dessa terra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, e versículo 11 a 17, nos narra um episódio simplesmente impressionante. O encontro da vida com a morte, o encontro da morte com a vida, né? Jesus estava chegando numa cidade chamada Naim, e diz a Bíblia que ele ia acompanhado de seus discípulos e de uma grande multidão que o acompanhava, o rodeava. Eu imagino o clima que devia ser no encontro com essas pessoas que acompanhavam Jesus, com os seus discípulos, os milagres que iam acontecendo, as coisas grandiosas que eu acho que andar com Jesus era uma coisa surpreendente, uma coisa maravilhosa, né? E os seus discípulos ali estavam, talvez, ajudando Jesus a caminhar, porque uma grande multidão cercando o Senhor devia ser meio complicado para ele andar, né? Para ele poder caminhar, chegar até o local onde ele queria, o seu destino. E ele se dirigia nessa oportunidade para a cidade chamada Naim. E ele ia acompanhado de uma grande multidão e dos seus discípulos. Qual o clima? Eu acredito que o clima era de alegria, de suspense pelos milagres, pelas obras que Jesus podia fazer e fazia, né? Curando enfermo, passava num canto, tinha um cego, ele curava, daqui a pouco ouvia-se um leproso gritando, Senhor, se quiser pode curar-me. Enfim, como a Bíblia narra, se nós imaginarmos, colocarmos na nossa mente, tentarmos assim imaginar como era, devia ser uma coisa gloriosa, né? Participar de corpo presente dessas situações, dessas caminhadas, dessas visitas, desses milagres que Jesus fazia. E Jesus, naturalmente, o clima, o ambiente do pessoal que o rodeava, que o cercava, era um clima de alegria, de festa, de expectativa positiva do que Jesus ia fazer. Mas quando Jesus ia se aproximando da porta da cidade de Naim, vinha saindo de lá um enterro, um funeral, né, de uma viúva que havia perdido seu único filho e ela estava levando ele para sepultamento, né, para o enterro. E ali acompanhava, diz a Bíblia que acompanhava aquela mulher, uma grande multidão também. E naturalmente o clima era outro, diferente daquele de Jesus, porque o grupo que andava com Jesus, podemos dizer que era o grupo que acompanhava a vida, porque Jesus é a vida, a verdade é a vida eternamente. Ele é uma maravilha, nosso Salvador é uma bênção maravilhosa de Deus. E feliz daquele que encontra, que conhece Jesus. E Jesus chegando ali, se defrontou com aquele velório, com aquele funeral saindo, velório não, funeral saindo da cidade de Naim, e aquela viúva chorando, desconsolada, porque seu filho havia morrido, né? E Jesus foi se aproximando e houve o encontro das duas multidões. Numa, a presença de Jesus, na outra multidão, a tristeza, a angústia, a dor, o sofrimento pela morte daquele jovem. Mas Jesus, quando se aproximou, ele viu a viúva chorando e ele disse uma palavra para ela. Jesus disse assim, não chores, né? Mas como uma mãe não vai chorar diante do corpo do seu filho morto? Mas Jesus, tocando, diz assim, no caixão, ele parou, mandou parar aquela caminhada, aquele funeral que se dirigia para sepultamento, para enterro, né? Jesus assim deu uma ordem para o corpo daquele jovem. Jovem, levanta-te. E o jovem ressuscitou ali naquele momento. Que grande maravilha, que coisa, que assombro foi as pessoas que estavam ali. E onde Jesus chega,
a morte se transforma em vida, porque Ele é o dono, Ele é autor da vida. É isso que Jesus faz quando Ele encontra uma vida destruída, uma vida morta, uma vida falida. Ele transforma, Ele traz à existência aquilo que não tem mais, aquilo que não existe mais. Esse é o nosso Jesus, porque eu falo de um Jesus. Alguns podem pensar, eu sei que quando eu falo com o povo de Deus, quando eu falo com os meus irmãos e as minhas irmãs na fé, eu sei que há uma alegria, um gozo, uma satisfação no seu coração quando falamos de Jesus, que falamos de uma pessoa, de um ser, de um Deus que é comum à nossa fé. Sabemos o quanto Jesus é maravilhoso e o quanto Ele pode fazer. Na verdade, nós somos resultado de uma ressurreição espiritual aqui, né, nesse mundo, né? Jesus nos fez nascer de novo, né? Jesus nos chamou da morte para a vida. Um dia nós encontramos com Jesus como essa viúva que levava seu filho morto para ser sepultado. Assim nós somos encontrados por Jesus também na beira do caminho. E Jesus nos trouxe vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Nós precisamos entregar nossa vida cada vez mais para Jesus. Nós precisamos tê-lo no nosso coração e na nossa mente, porque Jesus, quando nós falamos, nós sabemos que Jesus não está morto, mas Ele vive e reina eternamente. E Ele continua operando, Ele continua agindo, Ele continua manifestando o seu poder, Ele continua derramando bênçãos, Ele é real. Eu estava agora mesmo aqui orando, estava em oração aqui no meu canto, aqui no meu quarto de guerra, eu chamo de quarto de guerra, esse local onde eu passo a maior parte do meu tempo orando, estudando a Bíblia, buscando a presença do Senhor. E que encontros maravilhosos que eu tenho com esse Jesus, que Ele não está morto, mas vive e reina eternamente, porque Ele disse assim: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Então, a vida dessa viúva, a viúva de Naim, naquele momento foi transformada de tristeza, de lágrimas, de sofrimento, de dor, de grande angústia, em alegria, porque seu filho ressuscitou, porque Jesus teve um encontro com eles. Eles se depararam com Jesus. Que nessa oportunidade em que eu estou deixando essa pequena reflexão para você, que nesse momento que estamos falando de Jesus, você possa sentir a realidade da existência de Jesus. Saber que Jesus Cristo, Ele não está morto, mas Ele vive e reina eternamente. Ele é real, Ele é poderoso, Ele é o próprio Deus que foi encarnado na face dessa terra para nos trazer grande salvação, para transformar as nossas vidas pelo seu poder. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à vida eterna, para que tenha os seus nomes escritos no livro da vida. Você já teve seu encontro com Jesus? Jesus já transformou a sua vida pelo seu poder? Bendito seja o nome do Senhor na vida de cada um que nos ouve, que o recebeu, que teve a sua vida transformada pelo seu poder. Essa é a mensagem, esse é o recado, essa é a reflexão que eu quero deixar para você nessa oportunidade. A maravilhosa graça de Jesus Cristo que se manifesta em nossas vidas, a presença de Jesus que nos dá segurança, que nos garante vitória nas nossas lutas, que levanta e fortalece as nossas cabeças diante da sua presença. Passamos por lutas, por dificuldades, por desafios, por enfrentamentos, mas nós temos um advogado junto a Deus, que é Jesus Cristo, Senhor. Eu já o aceitei há muitos anos como meu único e suficiente Salvador. Eu tenho Ele no meu coração. Ele é o meu Redentor, que vive e reina para sempre. É o seu Redentor também, é o seu Salvador pessoal. Amém. Glorifique o nome desse Jesus que nos trouxe grande salvação. Eu agradeço todos os dias a Deus
por tudo que Ele me concede, pelo seu suprimento, pela sua provisão, mas especialmente o que eu mais agradeço a Deus é sentir a presença do Espírito Santo no meu coração, ter a convicção e a certeza que meu nome está escrito no livro da vida e que um dia, quando eu terminar meu tempo de existência humana aqui, eu vou ser recebido na glória pelos méritos de Cristo, porque eu sei que eu vou herdar a vida eterna, não por algum merecimento próprio que eu não tenho, mas pela grande misericórdia de Deus, pelo seu amor e bondade que nos deu grande salvação através de Cristo Jesus, do seu sangue puro derramado na cruz, que nos remiu de todo o pecado. Eu quero que Deus te abençoe, quero fazer uma oração por você, quero que Deus alcance sua família e seu lar nessa oportunidade. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo, esse Jesus vivo, maravilhoso, real, presente, que disse que aonde 2 ou 3 se reunissem em seu nome, Ele ali estaria no meio deles. Eu sei que Tu estás presente, Jesus. Estende as tuas mãos sobre essas pessoas que me ouvem, que compartilham desse vídeo, que recebem as palavras desta oração. Abençoa os lares que elas representam, abençoa as famílias que elas representam, Senhor. Alcança cada um com teu poder. E se houver alguém enfermo, Senhor, poderoso és Tu para libertar da enfermidade e restaurar a saúde. Senhor Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe. Deus te guarde, um grande abraço, nos permitindo o Senhor. Até a próxima.